Oi, oi! Para você que ainda não me conhece, é um prazer te ter aqui conosco. Meu nome é Elisandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática. Minha missão aqui com vocês, de fato, é te ajudar como profissional de recursos humanos a ter uma atuação na nossa área de uma forma muito mais estratégica, realista e prática. Então seja muito bem-vindo e bem-vinda. Espero que possamos estar juntos aí em mais oportunidades, em mais conteúdos, em mais redes sociais, porque quem me conhece sabe que eu produzo conteúdo aqui. Difícil encontrar um lugar que a Elis não esteja produzindo conteúdo. Então, é isso, vamos que vamos, né? Antes mesmo de vocês entenderem as partes talvez mais, como diz, mais técnicas, né, do negócio, captar clientes, precificar os seus serviços, por exemplo, escolher o seu portfólio de serviços, entender como que isso funciona de uma maneira geral na prática. Antes disso tudo, eu preciso contextualizar vocês, porque de fato não é qualquer consultor que tem esse tipo de resultado. Eu acredito que cada um de vocês aqui deva conhecer algum consultor, né? Pelo menos já ter tido contato com algum, ou pelo menos já entender um pouquinho sobre como é esse universo de uma maneira nem que seja superficial. E eu sei que você deve ter em mente que nem todos os consultores têm resultados extraordinários. Muitos deles que a gente conhece, que a gente vê, que nós temos algum contato, a gente vê talvez uma rotina difícil, sem clientes ou com aquela dificuldade de conseguir um resultado. Isso acontece porque, de fato, assim como em qualquer negócio, tem a maneira certa de se fazer, o caminho que é mais propenso a te levar a um resultado e o caminho que é mais propenso que você não tenha resultados. Na verdade, existem vários caminhos que não te levam a resultados. E existe, né, um passo a passo, uma forma de se aplicar, e aqui é uma combinação de fatores, né, de um negócio que te dá mais possibilidades de chegar mais próximo de ser um consultor com esse tipo de resultado. Então, antes de mais nada, eu tenho que contextualizar vocês de que tipo de consultor eu estou falando. O que esse consultor faz? Qual é a rotina dele? Além disso, eu preciso contextualizar vocês sobre o mercado de consultoria. Por quê? Porque eu preciso desmistificar algumas coisas da sua cabeça, eu preciso quebrar algumas crenças antes da gente continuar. Porque se você continua no conteúdo com algumas limitações mentais mesmo, de crenças em relação a esse conteúdo, a probabilidade de você conseguir ter resultados e absorver isso e até querer aplicar isso de alguma forma diminui. Então eu preciso contextualizar vocês aqui do que eu estou falando, de que tipo de consultoria eu estou falando, trazer dados e fatos reais que vão provar para você como esse mercado de fato é um mercado promissor. E claro, nós vamos nas próximas aulas, né, nos próximos encontros, aprofundar em todas essas nuances de um consultor de sucesso que fatura de 5 a 10 mil reais por mês com consultoria de RH, como que são amarrados esses fatores para que a sua chance de sucesso então aumente. E por que que tem tanta gente sem resultado por aí, combinado? Então eu não estou prometendo milagres aqui para você, obviamente que existem consultores hoje que não têm esse resultado, e se ele estiver assistindo, se você é um deles, e se ele estiver assistindo essa nossa série, com certeza ele vai tirar várias lições de questões que hoje ele está fazendo errado ou que ele não está fazendo. Tudo bem? Combinado? Maravilha. Vamos começar então? Vou colocar aqui o meu merchan, não é mesmo? Porque nós somos aqui de uma mesma tribo. Já se inscreve aqui no canal se você não está inscrito ainda. Já dá um like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Isso ajuda bastante quem produz conteúdo, gente, porque não é fácil de verdade contar somente com o algoritmo, né, das coisas. Cada vez está mais difícil. Então, se você curte de fato o conteúdo, eu tenho certeza que você vai querer acompanhar os próximos. Se inscreve aqui e curte esse vídeo. Vamos lá, sem mais delongas. O que um consultor de RH faz? Não qualquer consultor, o consultor que tem resultado, o consultor que tem, então, uma atuação mais propensa a ter resultado. Bom, antes de mais nada, é muito importante a gente entender
Aqui acho que ficou pequenininho agora para vocês, vou me colocar embaixo. Nossa, mas eu tô muito metida com isso aqui agora. Então tá. Então olha só, um consultor, ele atua de uma forma independente, independente da empresa. Ele não tem vínculo empregatício, ok? Ele não é uma pessoa CLT contratada que tem ali uma exclusividade ou pelo menos um foco principal de tempo para uma única empresa. Não é essa a modalidade que o consultor trabalha. Consultor é um profissional autônomo que trabalha de uma forma independente, não vinculada à empresa. O vínculo que a gente tem com a empresa é um vínculo de contrato, nada mais, né? Além disso, o consultor ele apresenta algumas vantagens com relação ao profissional interno. Primeira vantagem é uma maior imparcialidade. Deixa eu explicar melhor para vocês com relação a essa questão da imparcialidade. Quando você é um profissional interno, tá? E você trabalha dentro de uma empresa ali há algum tempo, é natural que nós acabemos pegando vícios, percepções internas ali que, por nós estarmos ali, a gente vai adquirindo. A gente vai acabando gostando mais de alguns líderes do que de outros, vamos tendo mais uma visão de um viés ali, de uma parcialidade em relação a alguma coisa. A gente já vai criando as nossas análises, os nossos preconceitos relacionados a aqui as pessoas são assim ou são assados, aqui as pessoas não valorizam isso ou elas gostam daquilo. Eu vou criando então análises, visões. Existem vantagens nisso, porque de fato um profissional interno, ele acaba conhecendo bem aquela empresa, conhecendo bastante aquela cultura, e isso traz sim grandes vantagens, né? E é por isso que nós como consultores queremos que as empresas tenham seus RHs internos. A função de um consultor não é igual à função de um RH interno, então a gente até indica, né? Olha, a empresa tenha um RH aqui contratado para que de fato dê manutenção a tudo isso que a gente está implantando a longo prazo e que ainda faça as tarefas que são mais de dia a dia, de atividades relacionadas ao dia a dia da empresa. O trabalho do consultor não é pegar o lugar do RH interno, são trabalhos que inclusive podem e devem trabalhar em sinergia, tá? Mas voltando para o que eu estava dizendo, além, obviamente, do RH interno ter essa vantagem, mas também tem uma desvantagem em relação ao consultor, que é essa questão da parcialidade. Alguém que está chegando de fora, ela consegue ver o cenário ali de fora de uma maneira muito mais clara, sem parcialidade. Ela está conhecendo ali aquele cenário, aquele problema, aquela situação, aquele ambiente organizacional naquele momento. Então, ela consegue ter uma visão muito mais clara, muito mais transparente, muito mais limpa daquela situação. E esse é um grande benefício, tá? Outro benefício, então, são maiores chances que um consultor tem de propor mudanças e de correr riscos. Isso se dá devido à seguinte questão. Você já passou por uma situação seguinte, ó? Muita gente que é contratado, que é CLT, vira para mim às vezes e fala assim: Mas Elis, eu tenho tanta dificuldade de criar oportunidades para mim dentro da empresa, tenho tanta dificuldade de sentir que as minhas ideias elas são ouvidas, elas são aceitas, ou ainda eu tenho tanta dificuldade de expor as minhas ideias, porque eu tenho medo de dizer que a liderança está ruim ou que determinada coisa está acontecendo e isso não ser visto com bons olhos e eu acabar, não sei, virando um alvo. Então, quando você trabalha dentro de uma empresa, existe essa limitação, ou pelo menos essa percepção que o profissional tem de uma determinada limitação nessa comunicação. O que eu posso falar? O que eu posso criticar? Até onde eu posso criticar? E até onde a empresa de fato vai me ouvir, né? Vai levar em conta a minha opinião. Agora, um consultor, não. Um consultor, ele está sendo pago para dizer coisas, para dar opinião, para correr riscos e para ser ouvido. Uma empresa que está pagando um consultor, se ela está pagando e não for ouvir a opinião do consultor, não for acatar as ideias do consultor, então ela está jogando dinheiro fora, né? Então, uma percepção muito grande é que quando você é consultor, você tem essa maior flexibilidade de dar suas ideias, dar suas opiniões e, de fato, elas serem aceitas, elas serem ouvidas. Já viu o seguinte, ó, eu sempre uso esse exemplo. Já viu quando
Você tá, sei lá, querendo fazer uma dieta, tá? Sei lá, você tá querendo emagrecer. E aí, a sua mãe, que é alguém que é próximo a você, o seu marido, o seu filho, falam: olha, não come isso, não, você tá fazendo dieta, isso aqui tem mais caloria e tudo. E você tem menos propensão a ouvir essa pessoa, normalmente você vai acabar fazendo o que você quer mesmo. Você vai acabar falando, não, isso aqui uma vez não tem problema, não. Ou não tem esse tanto de caloria que você tá falando, não. É só uma fruta, tá tudo bem. E aí você vai acabar fazendo o que você realmente quer, porque a gente tem menos propensão a ouvir pessoas que são do nosso convívio. Agora, deixa alguém de fora do nosso convívio, alguém que tá chegando agora e que é especialista nisso, um nutricionista. Deixa esse nutricionista dizer para você isso, te encontrar na rua e falar. Isso vai cair em você de uma forma diferente, você tende a ouvir mais. E aqui eu até coloquei um especialista, tá? Mas eu vou colocar até alguém que não necessariamente é um especialista, mas que está de fora, que você não tem tanto vínculo assim, você tende a ouvir mais. Você tende a ter até mais vergonha de não ouvi-lo. Pelo menos ali você vai dar uma chance porque ele está falando. Isso acontece muito também na relação profissional. Quando você convive com um profissional, que inclusive é um profissional que trabalha para você ali no dia a dia, você tende a ouvir menos ele porque ele já faz parte ali de uma rotina sua, do que necessariamente alguém que está chegando agora. Aquilo bate diferente, aquilo bate no meu ouvido diferente. Então, como consultor, a gente tende a ter mais essa liberdade. Esse é uma grande vantagem na minha visão, porque é algo que a gente quer muito como profissional, né? E claro, nós estamos livre de vícios das empresas, né? Como eu disse, a parcialidade, o vício de uma determinada forma de se fazer. Então, às vezes, aquela empresa já está acostumada a fazer aquilo de uma determinada forma, mas aquela forma não necessariamente é a melhor. Eu, como consultor, não tenho o vício que aquela empresa tem de fazer aquilo daquele jeito. Eu vou chegar ali com o meu conhecimento e vou, então, propor uma mudança naquilo que está sendo feito. Então, eu vou estar livre desses vícios. Vícios de atalhos de como chegar às pessoas, de linguagem, de comunicação, até de, isso não vai funcionar aqui. Não, peraí, vamos analisar e ver se não vai funcionar mesmo. Então, livre dessas amarras, ok? Bom, então o papel de uma consultoria é amplo, é muito amplo, tá? Mas o principal que eu quero colocar aqui para você é que o nosso papel é diagnosticar o que está acontecendo. Então, nós temos, e aqui eu vou até voltar para mim para refrisar isso aqui para vocês. Nós temos um papel pontual dentro das empresas. O nosso papel principal é tornar as empresas independentes de nós. E aí você deve estar pensando, Elis, mas isso não faz sentido. Como que eu vou ganhar dinheiro se eu estou tornando as empresas independentes de mim? E aí elas não vão precisar mais de mim. Eu não tenho que criar uma dependência de mim para que elas sempre precisem de mim e então eu esteja constantemente ganhando dinheiro. Se você faz isso, você está fazendo, primeiro, o seu serviço de uma maneira errada, porque esse não é o papel do consultor. E segundo, a empresa, ela não vai conseguir ver resultado. Porque se ela está dependente de você, ela não conseguiu ver ainda o resultado. Quando você, por exemplo, aprende uma coisa e você consegue andar com as suas próprias pernas, você não valoriza muito mais o profissional que te ajudou a andar com suas próprias pernas do que aquele que só te dá as respostas prontas e você se sente dependente dele? A sua autoestima não cresce, você sente que não evoluiu, você não vê o resultado, por mais que você esteja fazendo aquilo. A mesma coisa com a empresa, ela precisa sentir o resultado daquilo. E isso precisa ser com andar com suas próprias pernas. E olha, existe uma vastidão de serviços que a gente pode prestar para a empresa. Se eu entro e ali coloco um serviço de avaliação de desempenho e eu implanto aquele serviço e deixo a empresa independente de mim naquilo, então eu implanto tudo, os formulários, as descrições de cargos, os critérios, mapeei tudo. Treinei as pessoas, treinei os líderes para que eles consigam aplicar a avaliação, treinei os liderados, os avaliados, para que eles saibam como aquilo impacta na carreira deles. Criei tudo, fiz um primeiro ciclo, teste, treinei as pessoas, ver como é que elas estão fazendo. Na hora que elas estão fazendo certinho, meu trabalho terminou. E aí, significa que a empresa nunca mais vai me querer? Não, pelo contrário. Significa que ela vai ver tanto valor no que você fez que ela vai querer outras coisas.
ela vai querer agora um plano de cargos e salários, ela vai querer agora que você crie ações de endomarketing, ela vai querer agora que você reestruture todo o programa de recrutamento deles, que você implante um processo diferente, que você faça um treinamento de liderança. Ela vai demandar outras demandas de você, porque a empresa tem uma infinidade de demandas relacionadas às pessoas. Então você precisa gerar resultado para que eles continuem desejando o seu serviço. E a partir do momento que chegou ali um processo de que você tenha implantado tudo, Elise, implantei já o RH completo dentro dessa empresa, perfeito, você fez o seu trabalho, olha que trabalho lindíssimo. Você deixou o seu legado ali dentro. Agora, essa empresa vai te indicar outras empresas. E isso não morre, entende? É esse o nosso papel. E esse papel é muito, muito importante, tá? Beleza. Então, a gente tem o papel de diagnosticar o que está acontecendo e definir soluções. Então, a empresa, o que estão sendo os seus problemas, suas questões, suas demandas? O que está mais latente? Vamos entender? Esse diagnóstico ele pode acontecer, ele deve acontecer no momento de reunião ali, onde você já vai fazer as perguntas certas para colher ali as respostas certas. E também existe um serviço que você cobra para aplicar, que é uma pesquisa interna chamada diagnóstico organizacional, que você consegue colher informações mais profundas que não venham somente do líder que está te dizendo, mas de todos os colaboradores, e você consegue propor ações muito mais amplas. Né? São coisas diferentes, mas ambas são papéis do consultor. Então, a gente tem esse papel de identificar a demanda. Não basta simplesmente eu agir conforme o que a empresa pede. Porque entenda, se a sua filha, o seu filho te pede doce, é o que ele quer. Mas você, como mãe e pai, é que sabe o que ele precisa. Você sabe que aquele doce naquele momento não vai ser bom e você vira para ele e propõe uma outra solução. Meu filho, minha filha, você tá com fome? Vamos então almoçar ou vamos comer uma fruta? Então, o que eu quero dizer é, o que o seu cliente vai te pedir nem sempre é o que ele precisa. O que ele quer nem sempre é o que ele precisa. Ele não é especialista em recursos humanos. Ele não sabe diagnosticar isso tão bem quanto você. Então, pode ser que ele esteja com uma percepção enviesada, com alguma coisa ali que ele ouviu, alguém falou para ele, ó, implanta isso que é legal, e ele chega em você, eu quero implantar um plano de cargos e salários. Mas você tem que entender qual é o problema que ele está querendo resolver, qual é a demanda de fato que existe, para você propor a melhor solução. É de fato um plano de cargos e salários ou você vai propor para ele uma outra opção? Olha, fulano, não é o momento ainda da gente implantar um plano de cargos e salários. Existem esses outros probleminhas e questões aqui que a gente tem que resolver antes. Vamos resolver antes e depois a gente faz um processo de implantação do plano de cargos e salários. Estou dando um exemplo, tá? Mas o que eu quero dizer é que você tem que ter o seu portfólio de serviços, tem que ter uma clareza de quais problemas cada serviço soluciona e então entender qual é o problema da empresa para você fazer esse match na sua cabeça, tá? Não é tão difícil quanto parece. Se você entende dos serviços, você entende quais problemas o serviço ele soluciona e você entende o problema que seu cliente tem, você faz esse match. Isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Se você se aprofunda e estuda aqueles serviços, você consegue fazer isso, essa proposta de ação, de plano de ação, de uma maneira muito eficiente, tá? Deixa eu ver se eu me esqueci de falar de alguma coisa aqui nesse slide. Não, é isso. Vou até dar uma corridinha aqui, porque de fato eu me delonguei muito nesse início. Ainda tem muita coisa que eu quero falar com vocês. E olha só que interessante isso aqui que eu quero colocar para vocês. Um consultor, como eu disse, ele tende a ser mais valorizado pela empresa, justamente por essa visão de fora. Ele tende a atingir mais rápido uma maturidade prática. Então, olha só que diferença. Se você fica 10 anos dentro de uma única empresa como CLT, você teve ali um contato com um ambiente organizacional, com uma forma de se fazer as coisas, com uma cultura organizacional. E normalmente você, claro, tem mudanças na sua rotina durante esses 10 anos, mas tende a manter uma constância ali. Então você cria uma experiência, mas é uma experiência pautada naquele ambiente. Agora imagine esses mesmos 10 anos vivendo como consultor. Em 10 anos, por quantos ambientes organizacionais você passa? Quantos clientes você tem?
muitos, né? Eu, particularmente, em 10 anos, foram, sei lá, mais de 500. Então, o que eu posso dizer é que centenas de ambientes organizacionais, culturas diferentes, líderes diferentes, problemas diferentes que você vai enfrentar, isso faz com que a gente consiga amadurecer profissionalmente e essa nossa experiência ser muito mais densa num mesmo período de tempo. E isso é extremamente rico. Eu, particularmente, amo essa possibilidade de ter acesso a todas essas coisas que me enriquecem profissionalmente. Além disso, você atinge mais empresas. O seu trabalho, você consegue atingir mais empresas. E esse propósito de atingir mais empresas, para algumas pessoas é importante, para outras não, para mim é muito. E eu acho isso muito interessante. Tem flexibilidade de tempo, porque você é um autônomo. Você, a maior parte do seu trabalho, você vai fazer de casa. Você vai fazer home office. Poucas das etapas do seu trabalho você precisa fazer direto com o seu cliente. A maior parte é você com você mesmo. Você tem também o controle sobre os seus ganhos. Diferente de quando você é CLT e o seu ganho já é definido por um terceiro, e independentemente do que você faça a mais, de quanto tempo você trabalha a mais, de se você está se esforçando mais ou menos, o que você ganha é sempre definido por um terceiro, seja essa definição como for, na sua consultoria não. Você tem esse controle, né, dos seus próprios ganhos. É você que controla a quantidade de clientes que você está pegando, a quantidade de tempo que você quer dedicar à sua consultoria, como você vai precificar o seu serviço, que tipo de serviços você vai prestar. E não, normalmente, quando você coloca mais energia naquilo, o resultado tende também a aumentar, tá? Então é uma proporção aí que acaba acontecendo, tá? Eu vou dar uma puladinha aqui. Perfeito. Quem pode ser um profissional de recursos humanos, Elis? Será que eu posso? Olha, qualquer profissional de RH pode ser um consultor, tá? E quando eu falo profissional de RH, é de qualquer formação. Inclusive, eu trouxe até alguns exemplos aqui para vocês verem de alunos meus. Eu tenho uma aluna que é a Daisy, que ela é engenheira de produção, inclusive ela é consultora Black, já fatura R$ 10.000 por mês. Nós temos a Flávia, que também já é consultora Black, ela é a Bianca também, psicóloga. A Bianca tá nos 8.000 de faturamento. Natália, da administração, que também já é consultora Black. A Josi, que também já é consultora Black, ela é estudante ainda de psicologia, tá? A Nath e a Késia, elas são formadas em gestão de recursos humanos e também já são consultoras Black. A Késia está nos 8.000. A Nath, que já está consultora Black. Paola, que também já está nos 8.000 de faturamento, pedagoga. O Miciana, farmacêutica, também já está ali nos 6, 7 mil de faturamento. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Claro que eu poderia trazer centenas de exemplos aqui, né? Porque eu tenho literalmente milhares de alunos, mas o que eu quis trazer aqui para você é que não existe uma definição de que precisa ser uma formação específica. Então, já coloca isso aí de lado na sua mente e vamos continuar aqui, né? Sabendo que você pode ser um consultor de recursos humanos. A área de RH é super democrática, né? Aceita várias profissionais vindas de várias formações. O que importa de fato é o resultado que você gera e o conhecimento que você tem. Ter um conhecimento correto, e eu seria negligente de te dizer, você pode ser de qualquer formação, mesmo que você não atue com RH. Tudo bem você não atuar ainda com RH, desde que você tenha o conhecimento necessário para implantar aquilo dentro de uma empresa e consiga garantir que você vai gerar um resultado. Aí sim, faz sentido eu te dizer que você pode ser um consultor. Seria negligente se eu dissesse o contrário. Eles ainda não têm conhecimento e ainda não me sinto preparado para gerar um resultado. Então, significa que você vai precisar estudar e tá tudo bem. Adquirir conhecimento é isso. Faz parte, ok? Me perdi aqui nesse tanto de botão. Achei. Ótimo. Então, quanto ganha um consultor de RH? Estou falando aqui sobre ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, e eu sei que na sua cabeça deve estar assim: o quão difícil é isso, Elis? O quão possível isso é e o quão, né, raro isso é. Primeiro, eu quis trazer aqui para vocês, essas notas fiscais são minhas, dá até uma nostalgia. São as minhas primeiras notas fiscais emitidas.
E em 2 meses, somente depois de 2 meses de ter aberto a minha consultoria, eu já estava faturando isso aí, ó, R$ 10.636,24, é exatamente a somatória das minhas notas aí. E vocês podem perceber que eu só emiti 4 notas nesse mês aí. Então, para faturar 10 mil, eu implantei 4 serviços. Tá vendo como não é algo tão longe da realidade? Não precisa de você ter um monte de clientes para faturar 10 mil. Nesse caso aqui, eu tinha 2 clientes, onde em cada um desses clientes eu implantei 2 serviços. E faturei R$ 10.000 naquele mês. Mais de 10 mil, 10.600, mais de R$ 10.500, tá? Isso 2 meses depois de ter aberto a minha consultoria, tá bom? Então, eu só quis mostrar para vocês. Aí é que vem a questão. Por que que isso não é tão impossível assim e não é tão longe da realidade assim? Dá uma olhada nos preços médios, tá? Dos serviços aqui que eu indico para vocês que vocês comecem, mas vamos dar uma olhada aqui. Enquanto em média você pode cobrar por eles. E por que que eu trouxe essas distâncias tão grandes, né? Por exemplo, descrição de cargos de 5 a 15 mil. Porque depende da quantidade de cargos, nesse caso específico da descrição de cargos, do tamanho da empresa, depende da sua cidade, do mercado. Então, eu trouxe uma média para você entender. Então, descrição de cargos de 5 a 15 mil reais, normalmente existe ali serviços cobrados, precificações nisso. Identidade organizacional, que é a criação de missão, visão, valores, mapeamento das competências organizacionais. Entre 2 e 4 mil reais é natural ali que sejam cobrados. Recrutamento e seleção de uma vaga específica, você fazer uma vaga para uma empresa. Inclusive, essa é uma demanda gigante das empresas, né? Então, entre R$ 500 ali, uma vaga menor, até 4 mil, inclusive tem vagas muito mais que isso. Hoje tem vagas que eu cobro 12, 15 mil reais para fazer uma vaga. Mas hoje eu não quero que vocês comparem com o nível que minha consultoria já está, até porque nós só pegamos vagas que sejam estratégicas, né? Então, diretoria, líderes, gerentes, CEOs, COOs, CMOs, CCOs, tá? Então, o que eu quero dizer você que vai estar começando, é muito normal que você consiga entre R$ 500 até R$ 10.000 ali, dependendo da vaga. Avaliação de perfil, de 500 a 1.500. O que é uma avaliação de perfil? Eu aplico ali o DISC, por exemplo, nos líderes ou em alguma pessoa específica que a empresa deseja, faço um laudo, um relatório, dou feedback e mostro os pontos de melhoria, os pontos positivos daquela pessoa. Diagnóstico organizacional entre 5 mil a 15 mil reais, que é essa ferramenta de pesquisa que eu comentei com vocês, que você aplica em todos os colaboradores da empresa e faz um diagnóstico do que está precisando melhorar e apresenta um plano de ação para a empresa. Esse serviço, inclusive, ele é incrível e eu vou mostrar para vocês como que uma aluna minha chegou ao faturamento de R$ 10.000 aplicando só esse serviço. Só diagnóstico organizacional. E claro, depois ela aplica outros. Eu vou mostrar para vocês essa estratégia na aula 2, hein? E treinamentos, que você pode cobrar ali de 1.000 até 5 mil reais. Tem gente que cobra bem mais do que isso, mas valores reais aqui para você. Então vamos colocar aqui: se você fecha 2 serviços de descrição de cargos, cobrando o mínimo ali, você já faturou R$ 10.000. Se você fechou 10 vagas. 10 vagas cobrando R$ 1.000, você já faturou R$ 10.000. Se você fechou 2 diagnósticos organizacionais cobrando R$ 5.000, você já faturou R$ 10.000. Entendem o que eu estou querendo dizer? É que é real a possibilidade de você faturar R$ 10.000. Não é longe da realidade. Não é algo, nossa, que só acontece com as pessoas tops, que só acontece com as pessoas que estão no mercado há 50 milhões de anos. Não é assim. É super possível se você aplicar a estratégia correta. Estratégia de escolha certa do seu portfólio de serviços, saber precificar correto, saber captar clientes, saber gerir os bastidores da sua consultoria. Você tem ali, com certeza, uma chance muito alta de conseguir faturar os seus R$ 10.000. E claro, você vai adaptar. Eu vou ensinar para vocês na precificação como precificar. Eu trouxe aqui só
um primeiro olhar para vocês entenderem, mas vocês vão entender como precificar isso. É claro que você vai olhar a sua região, é claro que você vai olhar o que a sua região aceita, o que que não. É claro que você vai precificar a sua hora. Tem a forma certa de se fazer a precificação e vocês vão entender como as pessoas erram nas precificações, tá? Próximo ponto. Beleza, então qual que é o custo de uma consultoria, Elis? O que eu preciso ter para começar? Já vou te dizer agora o que você precisa ter para começar. O modelo de consultoria é um modelo de empresas que, não sou eu que estou dizendo, tá? O mundo dos negócios chama esse modelo de negócio de asset light. O que seria um modelo de negócio asset light? Ele é um termo usado para designar uma estratégia de negócio onde a empresa mantém uma menor quantidade possível de custos da empresa, de ativos ali, apenas aqueles que forem de fato bem necessários. O que isso significa? É uma empresa enxuta de gastos. Você não gasta muito dinheiro. Então, basicamente, o que você fatura é lucro. Praticamente tudo que você fatura é lucro. Claro que não é tudo, porque você vai investir ali numa internet, você vai investir ali numa conta de telefone, mas é praticamente tudo que você fatura é lucro. E isso é um modelo de negócio que todos os empresários buscam. Por quê? Você vê esses empresários faturando milhões, centenas de milhões, dezenas de milhões, mas o custo deles é altíssimo, o lucro deles, então, é exprimido. O que eu quero dizer é que essa é uma realidade incrível e buscada por todo mundo, que é você ter um modelo de negócio enxuto, aonde a maior parte do que você fatura é lucro. E o modelo de consultoria é assim, ok? Então, olha só que bacana. É um modelo de negócio aonde você tem um menor custo fixo, então você tem uma maior margem de lucro. E isso é incrível, incrível mesmo, tá? O que você precisa? Você precisa de uma internet, você precisa de um plano de celular, porque você vai precisar ligar ali para os seus clientes, para captar cliente ou para agendar uma entrevista com um candidato. Você precisa de um notebook ou de um computador, enfim, algum lugar para você trabalhar ali, de uma mesa, de uma cadeira e pronto. É isso. Você pode, inclusive, usar uma mesa e uma cadeira que tenha na sua casa. Eu, particularmente, comecei a minha consultoria na mesa da minha sala de jantar, na minha mesa de jantar. Eu não tinha nem escritório. Eu tinha uma mesa de jantar, eu sentava naquela mesa, levava o computador para o sofá, me levava para a mesa, levava para o sofá, levava para a cama, levava para a mesa. Era assim que eu comecei a minha consultoria. E tá tudo bem. À medida que você for ganhando dinheiro, que as coisas forem entrando, você vai pensando, quero investir em ter um cantinho aqui na minha casa, comprar uma mesa melhorzinha, comprar uma cadeirinha melhor. Você vai investindo. Tudo bem. É necessário você ter um escritório? Não é necessário você ter um escritório físico fora da sua casa. Por quê? Porque a maior parte dos clientes, eles não vão até você, é você que vai até eles. Eles não querem ir até você, porque não é cômodo para eles. E segundo, para o nosso trabalho de consultor, é muito interessante que nós realmente conheçamos a cultura da empresa, a dinâmica da empresa. Então, que nós estejamos lá. Nós é que nos deslocamos até eles quando necessário. E não o contrário. Então, para que você ter um lugar, sendo que você não vai receber ninguém? Ah, eles vão receber candidatos. Gente, a pandemia veio para mostrar que hoje em dia não precisa mais de você receber ninguém pessoalmente. Você pode fazer entrevistas online, você pode fazer tudo online hoje em dia. Ah, preciso eles para uma coisa específica. Hoje em dia existem coworkings, que você aluga uma sala de reunião por uma diária, por uma hora, por um período, e você aluga ali, usa e pronto. Não precisa você ter um aluguel recorrente todo mês. Aí eles, eu quero. Eu quero pelo meu ego, porque para mim é importante, eu quero ter um escritório, eu não consigo trabalhar de casa. Tranquilo, não tem problema. Mas saiba que é uma escolha, não é uma necessidade. Isso é importante deixar claro. Ok, eu até trouxe essa pesquisa aqui para vocês. Essa pesquisa foi feita pelo Laboratório de Consultoria, realizado pela CBO, né, que é do ICO, que é o Instituto de Consultoria Organizacional, e foi feito com consultores no Brasil. Então, foram consultores que responderam essa pesquisa. E olha só que legal.
Local de trabalho dos consultores. Olha só, 61,6% trabalha onde, que é o laranjinha? Em home office. Ou onde? Em coworkings, quando necessário. Exatamente dessa forma que eu disse, 61,6%. Para vocês verem como não é necessário. E os outros 26,5% no cinzinha trabalham no cliente. Então, enquanto eles estão num determinado cliente, eles pedem ali para o cliente, tem uma salinha aí, um lugar que eu posso vir, passar um períodozinho aqui amanhã para poder me reunir com os líderes, alguma coisa aqui? Tem um cantinho aí que eu posso vir trabalhar? O cliente vai te dizer, não tem aquele cantinho ali, você pode vir tranquilo, você pode sentar ali e trabalhar. Muitas das pessoas fazem assim, trabalham no cliente. E somente 12% de fato tem o seu escritório, que são aqueles que veem necessidade, são aqueles que por algum motivo desejam, né? Inclusive, eu trouxe aqui várias fotinhas, mas não vai dar para mostrar para vocês, porque esse esquema de slide aqui não é daqueles que aparece, né? Um por um, acabou virando como se fosse um print. Mas dá para ver aí várias fotinhas de alunas minhas, alunos meus, que me mandam os seus cantinhos. Inclusive, alunas, se você tem o seu cantinho aí, me mande essas fotinhas que eu amo ver. Cantinhos na casa, olha esse cantinho aí, tá vendo que a cama virou a cadeira? Você não precisa de muito para começar. Esse é o ponto que eu quero te dizer. Então, como funciona o mercado de consultoria? Nós temos aí alguns minutinhos ainda para eu te contar como é que funciona esse mercado. E é um mercado extremamente promissor. E aqui eu estou falando necessariamente, eu quero deixar claro, o mercado de consultorias que atende empresas. Eu estou falando de consultores que têm como seus clientes empresas. Esse é o meu ramo, é o que eu ensino para os meus alunos e é um ramo que eu indico que seja extremamente promissor. Por quê? Porque quando a gente atende empresas, pensa aqui comigo. Quando você passa um orçamento de R$ 2.000 para uma pessoa física, aqueles R$ 2.000 para ela tem um impacto. Quando eu passo um orçamento de R$ 2.000 para uma pessoa jurídica, para uma empresa, aqueles R$ 2.000 para ela tem outro impacto. Isso porque o mesmo valor para uma pessoa física e para uma pessoa jurídica são encarados de maneiras diferentes. Às vezes, R$ 2.000 para uma empresa não é nada. Não é nada comparado ao que ela gasta, nada comparado aos custos, ao lucro, à operação, à movimentação de dinheiro. Para ele, investir R$ 2.000 ali naquilo não é algo tão difícil quanto às vezes é para uma pessoa física. Tirar R$ 2.000 ali da sua rotina, já da sua do seu ganho ali mensal, espremer R$ 2.000 pode ser muito mais difícil. Então, vender para pessoa jurídica é muito mais fácil nesse sentido, pela amplitude de possibilidade de investimento e pela cabeça de investimento que já existe uma pessoa jurídica, tudo bem? Então, como funciona o mercado de consultoria para pessoas jurídicas, ou seja, para empresas? E eu trouxe aqui, gente, não sou eu que estou falando, tá? É a Casa Civil. Eu tirei isso aqui do site do governo, tá? Só para vocês não, vocês podem pesquisar no Google, inclusive. Tirei hoje dados atualizadíssimos, tá? O Brasil bateu recorde em 2021. Fechou 2021 com mais de 4 milhões de empresas abertas. Só em 2021. Somente em 2021. Inclusive, vou trazer para vocês o dado do ano todo, tá? De empresas abertas até o momento. Tcharanã, tcharanã. Cadê? Tá no resumo de vocês, tá? Gente, mas cadê? Eu anotei. Aqui, achei. 18.915.000 empresas no Brasil. 18.915.000 empresas hoje no Brasil. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe quais são aquelas empresas mais promissoras que mais vão hoje te dar propensão de chegar a ser um consultor black? São as empresas de pequeno e médio porte, que é a maior parte do nosso Brasilzão. A maior parte do nosso Brasilzão. Tenho, inclusive, alunas que atingiram o marco de consultora black em uma cidade pequena, atendendo comerciantes da cidade, comércios, que é o que a cidade dela tinha. O que eu quero dizer é, cada vez mais as empresas estão precisando delegar essa parte de recursos humanos. As empresas não têm, principalmente as de pequeno e médio porte, que normalmente não têm RH interno, elas ficam
fazendo tudo sozinhos. O gestor é que contrata ele isso, ele aquilo, ele treina, ele não tem capacidade de expertise para aquilo, um monte de problema instalado. Quando chega alguém dizendo, eu tenho a solução, deixa comigo, que eu vou te ajudar, poxa, eles querem ser salvos, entendeu? Eles querem ser salvos. Então, a questão principal aqui é que a gente tem 18.915.000 empresas abertas que são possíveis clientes para você e isso não para de crescer. Cada dia que passa tem empresas novas surgindo. Cada dia que passa tem alguém abrindo uma empresa no Brasil. Entende? Então, o que eu quero dizer para você é que isso é uma grande oportunidade para nós. Sempre vai existir mercado para nós. E além disso, tá? Além disso, opa, aqui. A área de RH é uma das que mais cresce no nosso país. Cada vez mais vocês devem estar percebendo que as empresas estão ficando cientes e conscientes da importância que o RH tem. Cada vez mais isso vai tender a acontecer. Então, muitas empresas atualmente elas já recorrem à contratação de uma consultoria para maior foco no resultado. Mas também existe literalmente uma infinidade de empresas que não sabem os benefícios do RH, que não sabem que existe esse tipo de consultoria, que não sabem que eles podem ter seus problemas resolvidos com o seu serviço. E sabe como é que a gente faz? Então, a gente então desiste? Vocês vão, inclusive, ver na live de captação de clientes isso. Você não vai focar só nos clientes que estão conscientes que o RH é bom e que eu quero RH. Não. Um universo, um mar azul existe nas empresas que não têm essa consciência. E você vai levar essa consciência a elas. E é aí que está a inteligência da captação de clientes. Porque você tem um mar de empresas para atuar na sua captação. Então, olha só, acho que eu até trouxe eu trouxe outra pesquisa para vocês. Inclusive, não dá para ver direito que eu fiquei em cima, né? Vou deixar só. Ai, gente, eu tô muito metida com isso. Olha só, deixar só o slide. Não sei se deu para ver direito, mas uma pesquisa da Infomoney diz o seguinte: que o recursos humanos, o profissional de recursos humanos, RH, está entre as 10 profissões mais demandadas da atualidade. Dentre as 10 profissões mais importantes e demandadas da atualidade. Então, olha só, a gente tem aqui uma oportunidade de estar atuando em uma área em crescimento, em uma área que atende empresas que estão em crescimento e ainda ter benefícios próprios com isso. Então, gente, só tem coisas boas nisso aqui que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu ver o que é isso. Eu trouxe aqui mais informações, ó. Então, ó, eu trouxe dados do IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultorias Organizacionais. Nos últimos 40 anos, o mercado global de consultoria cresceu a ponto de se tornar uma indústria multibilionária. Olha o quanto as empresas estão vendo a importância de um consultor, um olhar de fora, alguém que vem, cria uma mudança e torna independente para a resolução de problemas que as pessoas têm que não sabem como resolver, tá? Além disso, a indústria não só cresceu em tamanho, atingindo aí uma estatura de alcance global, mas também passou por vários ciclos de profissionalização. E hoje, a sua maturidade está ali super desenvolvido nos serviços profissionais. Cada vez mais as empresas estão querendo esses serviços profissionais, porque amadureceu-se essa ideia. Mas a gente está falando aqui de um cenário global, Elis. Será que esse cenário também se perpetua no Brasil? Vamos ver. O IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultorias Organizacionais, diz que o negócio de consultoria no Brasil se expande a taxas bem superiores às apresentadas, inclusive, em países mais desenvolvidos do que o Brasil. O Brasil é reconhecidamente o maior mercado de consultorias da América Latina. Hoje, o Brasil responde por quase 75% do faturamento em consultorias de toda a América Latina. Acho que isso comprova o quanto ele é um mercado usado. E olha que a gente não atingiu ainda a maior parte das empresas. Beleza. Então, eu trouxe aqui uma outra pesquisa, olha só. 500 mil por ano é o faturamento médio de um negócio de consultoria no Brasil.
e 73% das empresas pretendem ampliar a contratação de consultorias. Isso que foi uma pesquisa feita pela administradores.com, que diz exatamente isso aqui, que 73% das empresas que participaram da pesquisa dizem que têm intenções de aumentarem as contratações de consultoria. Então, o que eu quero dizer para vocês é mostrar para vocês, né, com tudo isso, que não é da minha cabeça, né? Ó, tem aqui ainda a pesquisa do laboratório de consultoria que diz o seguinte: qual é o grau de satisfação na consultoria? O que seria esse grau de satisfação? Os consultores responderam essa pesquisa dizendo o quão satisfeitos ou não eles estão com seus próprios negócios. Então, quanto esses consultores estão felizes em ser consultores? Deixa eu ver, porque tá muito ruim aqui para ler. Deixa eu ver se assim melhora. Aí, melhorou. Então, 35,3%, sou meio cega, tá? Mas acho que 35,3% estão muito satisfeitos com a sua consultoria. 48,6% estão satisfeitos. E aí, que é a maioria esmagadora. Entre satisfeitos e muito satisfeitos, é a maioria esmagadora. É quase que a maioria dos profissionais. Então, se tem tantos profissionais assim, satisfeitos com a sua atuação de consultor, significa que eles estão tendo resultados. Se eles estão tendo resultados, então por que você não teria? Me conte. Ainda mais se você estiver seguindo o passo a passo correto, instruído da forma correta, com um municiado de informações e conhecimento correto, de ferramentas corretas, a chance de você chegar lá é muito grande. Tudo bem? Então é isso. Beijo, beijo.